São Lourenço em Roma. Portanto, São Lourenço é uma basílica fora de Roma, portanto, como São Paulo é também fora de portas. Está ligada a um cemitério, foi onde o Papa, no dia dos fiéis defuntos, foi celebrar a missa. E, portanto, esta basílica, vejam que tem, precisamente... não, isto é um ambão, isto não é púlpito. E estes são dois ambões. Há dois ambões? Estes são dois ambões. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Como é que se pode dizer isso? Isso é um ambão e um altar? Já vamos ver, que eu já mostro a imagem destes ambões. Isto não é púlpito, isto é mesmo... Pois, eu também me parecia que era um Não, ambão. não, são dois ambões. É um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. E tem o baldaquino sobre o altar e portanto, tem, e vemos ali o próprio altar. Depois tem um friso com os santos, mas vejam, em termos de planta, é mais ou menos idêntica às anteriores. Vamos avançar. Isto é Santa Maria Maior? Não, não é Santa Maria Maior, é outra coisa. São Paulo fora de Muros, é exatamente, tens toda a razão. Confundi-me por causa do teto, mas não é. Reparem, São Paulo tem o altar sob aquele baldaquino, está precisamente sobre o túmulo de São Paulo. Hoje em dia, depois do ano paulino, eles mostraram, puseram à vista, descobriram o túmulo de São Paulo, tem inclusive lá uma das cadeias em que ele esteve preso. Ele é sepultado aqui, não foi morto aqui, foi morto um bocadinho mais longe, numa zona que se chama Trefontane, Três Fontes, foi decapitado. E aqui à volta, por exemplo, toda a iconografia, esta foi a igreja que ardeu, que vos disse, e então a toda a volta tem aqueles medalhões onde estão todos os papas. Portanto, inclusivamente, sempre que há um novo papa, vão pintando. Aqui em cima. Ali, naquela outra. Sim. O Bento já está lá. Aí esses medalhões, exatamente. Onde está aí a mão? Onde está lá a mão daquele lado? Exatamente. Portanto, estão todos... Agora os papas que pintam é já no interior, nas naves O Papa exteriores. português está mais ou menos mais à frente na segunda galeria. O Pedro Espanha. Sim, está desse lado, mas na outra nave. Sabe no que é Desse mal. Isto, sobretudo, é para vos mostrar que é, no fundo, a planta destas basílicas tem todas uma estrutura basicamente semelhante e que mostram o altar no transepto, precisamente, ali, e neste caso, a cadeira está à frente do altar, por exemplo. Vamos avançar. Não se vê. Aqui voltamos a Santa Sabina e aqui temos o ambão da Basílica de São Lourenço, século XIII. Este ambão é o ambão do Evangelho. O outro é o ambão do Antigo Testamento. Reparem que é... minto, este é o ambão do... Não, este é o ambão da Catedral de Bari. Voltemos só atrás. Desculpem. O ambão. Reparem um outro elemento que está ao lado do ambão, que eu quero chamar a atenção, que é o Círio Pascal. Ligado com o rato ao contrário. O Círio Pascal. Isto não é o Círio, é o candelabro, onde é colocado o Círio Pascal. Portanto, vejam estas escadas, portanto, o diácono subiria e a diferença entre o ambão do Evangelho e o ambão das Epístolas é que no ambão do Evangelho o leitor proclama para a Assembleia. É Cristo. O ambão do Antigo Testamento proclama, aqui não se vê naquela fotografia, eu não tinha outra, proclama virado para o altar. Portanto, Como é que é? aqui ele sobe as escadas. Já vamos ver uma imagem, que eu tenho uma imagem com um diácono a cantar o Precónio Pascal. Não ouvimos a cantar, E vemos fica só. um do lado. Não. São leituras, não é simultâneo. São Não, lidas. sim, mas um fica do lado. Um fica de um lado e o outro fica do Este é do outro. lado do direito. Este é o de... Acho que isto é o melhor. Só e depois voltamos aqui. Vamos só ali a São Ali, Lourenço. Já passou. É isso. Não. Sim, é aqui, estão a ver? Portanto, isto é São Lourenço. Nós temos um Aquela que a deste gente lado viu qual é? e o outro. É desse lado ou daquele lado? Este é Este é, o que estamos a ver, é do lado de costas para o altar, é do lado direito. Não, do lado esquerdo. Esse é do Antigo Testamento. Não, isto é do Evangelho.
Este é o do Evangelho. Então, Aquele é que é do ele Antigo só- Testamento. É o teu Sírio Pascal, por isso Consegue. Este, Onde é que consegues ver o outro sítio? Não, mas o outro não tem. Este é a imagem que nós vimos. Este é a imagem que vimos a A seguir. proporção É como eu vejo as escadas do lado da Assembleia para seguir Não, Não, tem escadas dos dois lados, para Ah, subir de um lado e descer do outro. Ok. Vê se é pela proporção. Já Tem esta. Exatamente. E aquele, reparem, que está virado para ali. Mas o lado do Evangelho, aquilo que se diz normalmente do lado do Evangelho, quando se está de frente para o altar, é De o frente para o altar é o lado direito. Se eu estiver de frente para o altar, é do lado direito. Se quiser, de costas para o altar, é do lado esquerdo. Vamos então agora avançar. Mas é. Onde estávamos? Portanto, temos aqui outro ambão da Catedral de Bari. Reparem, aqui também com a águia, que segura, no fundo, o livro. E, portanto, reparem sempre a proclamar para a Assembleia. Portanto, faz esta proclamação. Vamos avançar. Aqui, reparem aquilo que eu vos disse, o túmulo vazio. Portanto, temos aqui um ambão, aqui esta escada, e vemos aqui este espaço vazio, a evocar o túmulo vazio. Nós fizemos coisas engraçadas. Vamos avançar. Aqui outro. Reparem sempre os motivos decorativos. São várias catedrais. E aqui tem um aspecto muito engraçado, que é, reparem que o texto de Jonas invoca a ressurreição. Jonas é engolido por um peixe e ao fim de 3 dias é vomitado para a praia. Assim como Cristo morreu, ao 3º dia ressuscitou. Portanto, esta evocação, reparem o sepulcro vazio, com a porta escancarada, portanto, vejam todas as motivações, e cá está a escada que sobe e a escada que desce. Portanto, geralmente tem duas escadas, e aqui vemos aqui o peixe a comer o Jonas e ali a vomitá-lo na praia. Portanto, vemos, e aqui, portanto, no fundo, este motivo. E aqui temos de um manuscrito, século XII, exultet, é como se diz em latim, é o Perfório Pascal, aquilo que se falou ontem do pregão. Portanto, vemos o diácono que sobe ao ambão e temos o povo cá embaixo e ele está a anunciar a Páscoa. E o Sírio, exatamente. E o Sírio aceso aqui. Eu tenho aqui outro que ainda se vê melhor. Eu creio que saiu há pouco tempo uma tese acerca dos ambões em português, não é? Há um livro, penso que é sobre o ambão, É capaz de à venda por aí, na Católica, que é um estudo acerca disto. Para isto é a Capela Palatina, temos o ambão e o candelabro. Vejamos aqui o candelabro, vamos ver, É uma coisa magnífica. e o espaço vazio que vos falei. Parece aqueles estantes que a gente hoje tem. E aqui temos, reparem, com o candelabro, o diácono a segurar no sírio e a cantar o pregão pascal. Vejam o túmulo vazio, a águia, portanto, toda esta... O ambão da Epístola também tem túmulo vazio. Não. Só o... Do Evangelho. Não é da Epístola, isto é Novo Testamento. Epístola já é Novo Testamento. Aquele que eu estava a falar era do Antigo Testamento. Portanto, não tem estes motivos. Então, a segunda leitura Está ali em é branco, aqui em também. branco. Hoje em dia seria lida aqui também. Naquela altura, se calhar, até era só o Antigo Testamento e o Era. Evangelho, não é? Era Mas é básico. engraçado que ali está em hebraico e grego. Exatamente. Hebraico e grego. Ou não? É que Não, do lado esquerdo não é hebraico, do lado direito é hebraico. Aquele lado é hebraico. É. Este pode ser grego. É, Aquilo é um digama de Gossi. Tem que dizer que eles não usam alturas, que eles não usam vogais. E, portanto, torna a leitura mais difícil. Mas pronto, isto é uma representação só para... Pronto, temos aqui 3 candelabros. Roma, São Paulo, Gaeta e Capua. São Paulo é do século XII e é toda a história da salvação por ali acima. Portanto, são candelabros, depois eram candelabros teológicos, basicamente, que tinham esta, e onde em cima se punha o Sírio Pascal. Por exemplo, pensar hoje o candelabro, isto é, a sua relação, porque quando uma criança está a ser batizada é importante o Sírio Pascal. Portanto, o candelabro, normalmente quando era fixo, estava junto ao ambão.
mas é necessário junto à pia batismal quando se está a fazer o batismo. Portanto, pensar como é que estas coisas não têm que ser fixas, aqui é de fixo, porque é de pé, etc. Mas ter esta presença, no fundo, é a luz da fé. Durante todos os sacramentos, em qualquer sacramento, geralmente o Sírio está presente no matrimónio, etc. Durante todo o período pascal, o Sírio está junto ao ambão. Portanto, pensar, não descurar este aspecto do Sírio pascal. Aqui vemos a cátedra episcopal. Isto é uma cátedra do género de São João de Latrão, portanto, fixa, está ao fundo. Os outros sentavam ao lado, não é? Exatamente. Portanto, os bancos laterais, umas vezes em sum trono, portanto, com degraus à volta, outras vezes assim, era para se perceber que o bispo não estava, era um colégio. Aqui é o ambão de Santa Maria Aracelli, em Roma, ao pé do Campidoglio, que vemos também os motivos que estávamos a falar. Portanto, aqui não tem uma escada que sobe e que desce, sobe só, mas tem a águia, as colunas torsas, este sentido do torso está sempre associado, por exemplo, os S's à eternidade. Temos muitos túmulos, algum dia ao Museu Pio Cristão, nos museus vaticanos, muitos túmulos têm estes S's, é o símbolo da eternidade. As colunas torsas também são chamadas colunas salomónicas, remetem exatamente para as colunas que, segundo a tradição, Constantino trouxe do templo de Salomão, para pôr em São Pedro. Em São Pedro, exatamente. E que depois o Bernini reproduziu as colunas que seriam as colunas de sim. Salomão. Não, tem a ver com isso, tem a ver, mas este assunto é como é que eu vou dizer, este movimento é um movimento que provavelmente Salomão, quando usa, tem a ver com... Não tem a ver também com a sabedoria. A sabedoria de Salomão, o S, enfim, claro. A sabedoria divina. Aqui temos, em Santa Apolinária em Classe, naquela igreja, alguns altares sobre os túmulos dos santos. Lembram-se aquilo que eu disse nas catacumbas? Aqui não são as catacumbas. Vemos aqui como, precisamente, a memória destes santos, vemos aqui o baldaquino, o túmulo em baixo e o altar, precisamente, sobre o túmulo, neste caso é o São Eleucádio. Podemos avançar. Aqui temos a mesma coisa. Vemos o cibório. Reparem que o cibório é um bocadinho mais simples que o próprio baldaquino que vimos no outro caso. Lembram-se o cibório? O cibório é isto mesmo. Ok, é o baldaquino. O cibório e o baldaquino é a mesma coisa. É a mesma coisa. É uma nomenclatura medieval. É porque o cibório depois também será um recipiente. Exatamente. E hoje usamos cibórios na missa, que são por as hóstias. Pois cibório é como se diz em italiano, cibório, não sei. Que vem de cibório do latim, que acho que é... Não, este tipo chama-se mais cibório, ao outro chama-se mais, existem os dois termos em italiano, portanto, cibório e baldaquino. Este tipo mais simples normalmente dá-se o nome. Cibório, como? Um vem do latim, outro vem do grego. Exatamente, é a mesma coisa. Uma coisa que custódia e... E os tensórios, é. Cibório, certeza? Cibório, em latim deve ser dar chivo ou seja, alimentos. Sim. E bal, o que é que significa? Bal, toda a gente sabe que é grego. Baldance, por exemplo, bem. Vamos avançar. Eu posso estudar melhor isto. Não sei. Pronto, vemos aqui um outro baldaquino, vemos o altar, que até com umas florzinhas, o altar e o próprio e o baldaquino. Reparem que o baldaquino normalmente tem sempre uma estrutura mais elaborada por cima, não é aquela simplicidade só. Mas reparem, tem este tipo de... Vamos ver que normalmente se chama baldaquino quando há... Normalmente o baldaquino, nesta parte superior, tinha muitas vezes um céu pintado com os motivos cósmicos. Vamos avançar. Portanto, aqui, entramos em Santa Maria Maior. Temos aqui este baldaquino grande. Santa Maria Maior tem, aqui neste friso, um conjunto
É como os evangelhos aos quadradinhos. Todos aqueles evangelhos, aqueles episódios dos evangelhos, estão todos representados nestes quadradinhos. Depois têm decorações posteriores. Tem um pavimento absolutamente impressionante de beleza. Isto é uma fotografia antiga. Vamos avançar. Temos aqui o candelabro de São Paulo fora de muros. E aqui lembram-se daquele trono que eu vos falei ontem. É este, está a ver? Eu encontrei a imagem e pus aqui. Portanto, isto era o trono do bispo, a cadeira do bispo, a cátedra do bispo. Isto tudo são cenas bíblicas. Tudo. Isto está no Museu de Ravenna. Eu já vi isto. Aqui os apóstolos. E é impressionante a beleza. Eu tinha-vos dito que não havia aqui dentro, mas há. Afinal há, já não me lembrava disto. Mas a beleza desta cadeira não deveria ser muito confortável, porque isto é marfim, mas com umas almofadinhas. Não, porque depois havia sempre uma... Eu não me lembro como é que se chama o nome disto, mas era, repara que vamos ver em Santa Maria Maior, Nossa Senhora, tem sempre uma espécie de uma coisa para pôr os pés. Isso era como? Escabelo. Escabelo, é isso mesmo. Portanto, é sempre um sinal de dignidade. E por isso é que é assim alta. O escabelo, peço desculpa. Vamos avançar. Aqui temos, em Ravenna, já não é Santo Apolinário em classe, mas é São Vital. São Vital é uma basílica do tempo de Justiniano e é profusamente decorada. Estamos no século V, VI, já as artes estavam bastante avançadas e vemos que à medida que avançamos, é todo um percurso teológico, à medida que avançamos, acontece que nós vamos avançando cada vez mais para o interior, isto é, aquilo que se vai representando vai-nos aproximando do mistério. Tanto que à volta do altar temos uma série de representações de imagens da Eucaristia. Já vamos ver. É toda decorada. É impressionante. Vamos avançar. Vemos, portanto, século VI, como eu vos disse, vamos avançar. Não, vamos só voltar atrás. Pronto, vemos aqui o ambão, precisamente, vamos avançar. Por exemplo, aqui temos o sacrifício de Abel e Melquisedeque. Portanto, estamos já. Como? Este era o ambão aqui. Um ambão mais simples, estamos no século VI. Porquê que não é o altar? O quê? O altar está não, o altar está mais para diante. Está mais lá para dentro. dentro. Está mais para dentro? Está mais para dentro. Não sei o que é. E por acaso, não sei. Eu acho que o Pedro tem razão. Anda lá para trás, faz favor. O outro também era de São Vital. Aqui não sei o que eu só tirei pormenores aqui das imagens. É o altar. Tens toda a razão. Vamos avançar. Temos aqui o altar e aqui vemos, estamos já na zona do altar. Reparem, o que é que nós temos? Que é engraçado é que o altar está fora do presbitério, não é? Não, isto é presbitério. Esta pintura está no presbitério. Não, anda lá. Está fora. Isto já estamos no presbitério. Estás a perceber? Está fora das escadas. Sim. Fora da ábside, mas estamos no presbitério. O que é que estava lá na ábside? Estaria o trono, provavelmente, ou não? Vamos ver, sim. Vamos ver aqui. Portanto, o sacrifício de Abel, Melquisedeque e Abel, reparem que são tudo imagens da Eucaristia. Reparem a estrela de 8 pontas. No fundo, para apesar de serem temas do Antigo Testamento, temos aqui a assinalar que, no fundo, isto toma sentido em Cristo. Vamos avançar. Depois, aqui vemos a hospitalidade de Abraão dos 3 anos e o sacrifício de Abraão, sempre figuras de Cristo. Isaac é a figura de Cristo que deu a sua vida. O que é que se celebra na Eucaristia? O sacrifício de Cristo. Portanto, são tudo temas que têm a ver com a Eucaristia. E aqui Sara que se ri e Abraão, no fundo, no carvalho de Mambré, com os 3 anos. Portanto, vamos avançar. Já não há mais. Pronto. Mas havia uma, deve ser na outra, porque havia uma em que é a própria Imperatriz Teodora e o Imperador Justiniano, cada um, que é uma pintura aqui ao lado, eu acho que deve ter, porque havia ontem,
que vão eles, cada um com a patena e o outro com o cálice do vinho. Portanto, não era para menos, eles próprios é que levavam os dons. Vamos agora ao 5, exatamente. Podemos pôr o António Costa a fazer isso no Conformativo de São Vicente. É na série. Em vez de usar as flores. Exato, leva. Nem ele leva, os andaram ao lado. Cá está. Pronto. O imperador e o bispo Maximiano, de notar que o imperador traz na mão uma patena. Portanto, vemos aqui todo. Reparem que as vestes, não vemos grande diferença entre as vestes imperiais e as vestes eclesiásticas. Vamos avançar. Isso é engraçado. Cá está, a imperatriz, o imperador com a patena, a imperatriz com o cálice do vinho. Portanto, essa questão dos paramentos é muito interessante, porque com a Idade Moderna vão-se fazer os chamados a casulo romana, não é? Vai cortando, e hoje há uma tendência a recuperar outra vez, quer dizer, a dizer-se, né, que essa é a antiga, e então recuperamos de facto aquela que é mais antiga que esta, que é aquela enorme, que é ampla, né, a gótica, que é muito comprida. Portanto, vemos que os próprios imperadores. Vamos avançar. Isto é impressionante, porque a imperatriz era atriz, portanto, o Justiniano, e reparem que para uma atriz se converter ao cristianismo não era fácil, tinha que largar uma série de coisas, porque normalmente os atores e as atrizes estavam ligadas às representações mitológicas e, portanto, a todo o aspecto aos cultos pagãos, e por isso houve, de facto, uma conversão. Vamos avançar. Isto são algumas imagens que eu trago. Portanto, vemos aqui, reparem, o Cristo Pantocrátor, portanto, o Cristo ressuscitado. Vejam os olhos amendoados, etc. Está no arco triunfal. Vejam a cruz na auréola de Cristo e vejam o peixe. O peixe, porquê? Porque o peixe em grego diz-se ictus. É o nome do boletim interparoquial das minhas paróquias. Isto quer dizer Cristo, Jesus Cristo, peço desculpa, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Jesus Cristo, portanto, o Ki, basicamente o iota, o Ki, Bios, Filho de Deus, Theos, Salvador Soter. Portanto, esta ictus, estão a ver, ictus, dá basicamente o peixe, quer dizer peixe em grego. E, portanto, ver estes peixes aqui à volta, os peixinhos, vamos avançar. Deixa-me só ter uma coisa. Há alguma questão exatamente sobre a simbologia da planimetria, por si fora. E no concurso para o ano 2000, no concurso de para o 2000, Paulo Portuguesi sugeriu exatamente uma planta em forma de peixe. Não já em forma de cruz, mas em forma de peixe. Que a mim parece que se pode adaptar um bocadinho mais à liturgia, propriamente a planta, portanto, recuperando uma iconografia antiga e formalizando a planta em forma de peixe e não em forma de cruz. Eu já agora, pode não parecer que isto é uma coisa importante, pode não parecer o problema. Sim, para concurso, é só uma. Nós foi acesso está na internet, não. Não sei onde é que eu vi isso. Era giro assim. Eu depois usei isso no projeto que fiz. Se estão a seguir só as letras, explico só isto. É que isto parece que é Ikut, mas não, porque o genitivo vem sempre antes do nome, por isso é que fica Ictus. Estão a ver? Eu estava ali a ver e dizia isto, não se lê assim, mas porquê? Porque o que qualifica vem sempre antes do nome qualificado. E, portanto, vem antes, e por isso é que dá as iniciais dão Jesus Cristo, Jesus Christos, Lios, Theos, Soter. E pronto, avançando. Ora, o cordeiro místico, reparem, suportado por estes, não é suportado, mas no fundo, onde estes anjos se agarram, e reparem os motivos florais, portanto, este sentido das criaturas.
Deus criou o mundo, aquilo que eu vos disse ontem, em 6 dias, ao 7º dia repousou, mas a nova criação surge com Cristo. Por isso é que aparecem sempre, associados a Cristo, estes elementos da criação. Portanto, a nova criação surge com Cristo e por isso vemos todos os elementos que podemos avançar. Aqui vemos, por exemplo, reparem, uma estrela de 8 pontas, também que está na zona do presbitério, é um particular. Vamos encontrar vários elementos. Vemos aqui, outra vez, do ponto de vista, reparem, São Paulo, barba afilada, uma cara séria. Vamos ver agora São Pedro, normalmente todo revolto. Reparem, São Paulo. A ideia é, como me explicaram, não é? São Paulo, como era o apóstolo dos gentios, era figurado como se fosse um bárbaro. E São Pedro, pelo contrário, como era o pai da Igreja, assumindo o confronto, era representado como se fosse um patrício romano. Portanto, tudo somado, mais... Nesta época, isto que o Padre está a dizer, que o Pedro está a dizer, que o Sr. Pedro está a dizer, é de facto... As duas estátuas que estão feitas logo à entrada de São Pedro, vê-se isso, não é? Porque São Paulo todo desalinhado e São Pedro com o corte de cabelo de patrício romano. Isto surge sobretudo a partir desta época. Antes não é tanto assim. Vê-se mais, porque no fundo a partir desta época já há toda essa compreensão. Mas vamos continuar. Aqui vemos os apóstolos todos, portanto vimos só o pormenor daqueles, que é o arco triunfal, isto é, o arco que nos faz passar, aceder ao presbitério, tem, e no cimo está aquele medalhão com o rosto de Cristo, portanto, propriamente no centro, entre os apóstolos. Vamos avançar. Outra vez, Abel, vejam aqui, por exemplo, um cesto de frutas com 2 pássaros, reparem, é este sentido das... Vamos avançar. Santa Maria Maior, reparem, o arco triunfal de Santa Maria Maior é recolhe todos os elementos da história da infância de Cristo, quer de São Mateus, quer de São Lucas. Voltamos a ver embaixo a porta de Jerusalém e Belém. Vamos avançar para isto, portanto, é para terem uma ideia do arco completo. Vamos avançar. Aqui vemos a Anunciação do Anjo a Maria, portanto, o mistério da Anunciação. Reparem os cabelos onde Nossa Senhora tem os pés, portanto, sentada num trono, mas precisamente por este sinal, assinalar a sua dignidade. Vamos avançar. Vemos aqui o sono de José, portanto, José que lhe aparece um anjo em sonhos para dizer, para não temer, que Maria estava grávida do Espírito Santo. Portanto, isto é tudo em mosaicos pequeninos, mas é muito bonito. Avançando, vemos aqui os magos que vêm, agora já não é Maria que está no trono, mas é o menino Jesus, e portanto os magos vêm trazer os seus presentes e as outras pessoas. Avançando, vemos aqui o menino Jesus entre os doutores, se não estou enganada, sim. Avançando, vemos outra vez aqui é Jerusalém, cá estão as ovelhas, como vos disse. Aqui é a matança, não sei se é a matança dos inocentes, calma que é a matança. Não, é Herodes. Herodes que recebe os magos. Exatamente, que recebe os magos. Com os magos. Isto são tudo pormenores. Avançando, novamente aqui a porta de Belém, estão a ver, portanto, estas 2 cidades. Aqui é o bispo, que ali em cima não, ali é novamente a cruz entronizada, a cruz no trono. Portanto, o que está no trono, reparem que é uma basílica dedicada a Santa Maria Maior. A relíquia que tem cá embaixo, sob a qual está o altar, é um pedaço, segundo diz a tradição, um pedaço do berço, da manjedoura onde Cristo nasceu, e, portanto, sob está a cruz entronizada. E o povo de Deus. Exatamente, este é o baldaquino, portanto, veem todas as imagens. Ao fundo vemos a dormição, que está na ábside, ao fundo, aqui, a dormição de Maria. E por cima temos Maria a ser coroada, não se consegue ver, difícil fotografar a coroação de Maria, está por trás do baldaquino. Aqui voltamos, portanto, fecha parênteses, aqui voltamos a Ravenna, vamos avançar. Ravenna, cá está, a Cala Placídia.
isto é, novamente em Ravenna, isto é um túmulo de uma senhora que se chamava Gala Placídia, que era uma senhora importante em Ravenna, e fizeram este túmulo. É muito bonita esta imagem, por isso é que eu a trouxe. Reparem, isto é um túmulo. Reparem todo o teto, com flores, com motivos florais. Vamos avançar. Com as estrelas, não é? As estrelas de 8 pontas, reparem. Vamos avançar. E esta imagem é absolutamente impressionante, porque reparem, esta imagem evoca um salmo, que é muitas vezes lido quando nas celebrações de Ezequias, que é o salmo "O Senhor é bom pastor". Reparem que todas as ovelhas estão a olhar para Cristo. Cristo está sentado na rocha. Lendo o salmo, é o salmo 22, 24. Os senhores patos, não saber de cor. Não falta nada, para descansar a vida esperados. É isso Como os mesmo. mais árabes. Exatamente, estão a ver? Sabe de cor. A forma dela. É isso mesmo. Portanto, reparem que todas as ovelhas, ó, reparem as águas ali que correm, tudo verdejante, e o túmulo está mesmo em frente a esta imagem. Portanto, este sentido que aquele salmo que é cantado, portanto, reparem todo Cristo apoiado na cruz, a sua vida está sentado, mas o seu apoio é a cruz, e pronto, e no fundo representa este descanso de quem já viveu uma vida e está na presença do Senhor. Este teto poderá ser a representação também do céu, não é? Exatamente. As estrelas há quem diga que são muitas vezes os cristãos, não é? No mundo. Há uma interpretação, Exatamente, o Marco sim, fala sim. disso, não é? Que as estrelinhas, aquelas cúpulas muito azuis, não é? Mas depois, na abóbada celeste, nós somos aqueles que iluminam. Sim. Sim, a mim também me explicaram que começaram a fazer os tetos muito estrelados, como evocação para o céu, e que depois vai lentamente evoluindo para as estrelas que depois são flores, como símbolo do jardim do paraíso, que depois acabam nestes tetos pintados com motivos flores. Mas reparem que exatamente, isto tudo ajuda a perceber a representação, isto é um túmulo. Avançando, eu ainda tenho umas coisas para dizer e o tempo já urge. Portanto, isto é do outro lado, num outro, portanto, é uma planta quadrada e tem como quatro saídas. Vejam o veado. E, portanto, este sentido, a vegetação, a beleza, é um túmulo lindíssimo. Vamos avançar. E aqui temos São Pedro e São Paulo. Vejam, ali ao fundo, Bom Pastor, e o túmulo está de frente para isto. Portanto, vemos toda esta presença. Isto é um motivo decorativo que lá é representado. E aqui, como eu vos disse, São Lourenço. Vejam o armário dos livros, que é a razão que ele é queimado, e ali a grelha, e de São Lourenço lá está a defender os livros litúrgicos. E reparem que tudo isto está presente. Isto são os vários tímpanos, no fundo, tímpanos grandes, de cada um dos corredores, dos braços da cruz, porque isto é uma cruz quadrada. O túmulo está no centro da cruz. Estes vários estão no mesmo sítio? Tudo no mesmo sítio. Portanto, isto é uma planta em cruz. Ravenna, túmulo de Gala Placídia. E estão os outros túmulos, estes... Todos eles, é tudo dentro do túmulo. Isto é... Mas é só o túmulo da Gala Placídia? Não, é o túmulo da Gala Placídia. É um edifício. O mausoléu, já percebi. O mausoléu. Pois, já percebi. Sim. Okay. O túmulo está aqui. É fantástico. Aqui tem o Bom Pastor e aquela pintura. Depois aqui tem outra. Aqui está o São Lourenço. E aqui está outra. Pois isto é tudo decorado por cima. E é visitável assim, não é? É. Isto faz tudo a quem na Ravenna, menos o in-classe. O in-classe é que é um bocadinho mais longe. Depois aquelas janelas são de alabastro. Exatamente. Aquilo é a mesma janela. Exatamente. Cria uma luz. É uma luz, uma coisa extraordinária. É a mais bonita que eu alguma vez já tive. É uma coisa extraordinária. Bom, vamos avançar. Pequenina. Estão a ver Estive lá perto e não fui visitar. o teto. Portanto, isto é a zona central do teto. Vejam os 4 evangelistas e vejam a cruz. A cruz está mesmo no centro do túmulo, basicamente. Agora, avançando. Lembram-se de eu vos dizer que São Clemente tinha uma basílica por baixo. Século VIII. Temos esta, aqui é toda pintada com frescos. Muitos estão deteriorados,
tem esta representação de Nossa Senhora com o Menino e tem umas outras representações. Isto é por baixo daquela que vimos há bocado. Vamos avançar. Isto voltamos a São Clemente por cima, avançamos, já vimos, é a mesma coisa. Este é o Ki e o Ró que está lá em cima. Cristo no Apocalipse diz o Alfa e o o Alfa e o Ômega, portanto, por isso a primeira e a última letra do alfabeto grego, por isso ali estão pendurados, avançando. Porque no crismão, não sei, Sim. no eixo vertical existe aquele P, digamos, aquele A. O Ró. Eu- O Ró. É a É um letra Ró, grega. é a letra R, Ró de Cristo aos... Cristo está ali. Se eu escrever em maiúsculas, eu aqui estou a escrever em minúsculas. Se eu escrever em maiúsculas, eu escrevo assim. Pronto. São estas duas primeiras letras em maiúsculas. É o seguidor. Do Cristiano. É. Porque o nosso R... Eu não vou esquecer. Não, é que o nosso R esticou uma perninha. A perfeição. Como é que eu Não, é a evolução das letras tem a ver com isso, por isso é que o Ró passou a R. Mas pronto, vamos avançar. Vejam aqui o cesto de frutas, que é uma coisa, lembram-se eu vos dizer há bocado cenas da vida cotidiana. Então temos ali o cesto de frutas, vamos avançar. Isabel, é a segunda vez que aparece uma romã. A romã é os padres da igreja dizem. A romã tem a ver com a fecundidade, porque é um fruto que é constituído por muitos frutos. Portanto, está sempre associado à questão da fecundidade e à igreja. É, que não na dispersão que tem. Exatamente, unidade. Reparem, o que é que este homem está a fazer ali de perna cruzada? Um está a tirar o leite da ovelha, o outro está a alimentar cenas da vida cotidiana. Vamos ver ainda uma mais divertida. Vamos avançar. Uma capoeira. Está a dar milho aos pintos. No outro tem o galo ali a ver se aquilo está a correr tudo bem. E vejam as galinhas. E tem a rede para separar o galo das galinhas. Exatamente, tem ali a capoeira. Vai na mistura. Portanto, reparem, isto tudo é possível no sentido o que é que isso pretende? Representar cenas da vida cotidiana. Dizer que, de facto, a vida que nós vivemos todos os dias está inserida neste mistério. Não é diferente. Não há, a vida das pessoas está unida. Portanto, representam-se... Eu tenho só estes dois. Mas se vocês perderem umas horas lá, olham e encontram imensos elementos destes que são engraçadíssimos. Isto é onde? É São Clemente. É São Clemente. Naquele friso cá em baixo são uma série de cenas da vida cotidiana deste género que se fazia na altura. Reparem, é a senhora que foi dar milho aos pintos e às galinhas e o galo está ali a controlar a ver se está tudo bem dado. É que nessa altura não existia a perspectiva. Pois, exatamente. E isso levou alguns liturgistas a interpretar com algum erro, quanto a mim, determinados gestos, sobretudo do orante, Claro. porque usam as mãos assim Ah, e não há perspectiva, e portanto eles tinham que desenhar assim, mas Claro. nós não rezamos assim, rezamos assim. claro. Vamos avançar. Outra vez o veado que bebe da água. Vemos aqui a águia. Isto agora são os evangelistas. O São Mateus. Esta igreja é isso, não é? É São Clemente. Continua a ser... Como? Como? Não, Roma. Ao pé de São João de Latrão. Mesmo vai-se a pé 5 minutos. Estes objetos que eles seguram têm alguma... Eles evangelhos. têm Uns são os evangelhos, outros são como coroas da glória. Vamos avançar. Pronto, aqui temos. Portanto, isto é uma aproximação. Vamos avançar. Aqui o São Paulo, reparem, com os textos. E aqui foi aquilo que eu vos disse. Temos aqui São Gregório, que eu acho um mimo. Vamos avançar. São Gregório, São Jerónimo, todos dominicanos, Santo Agostinho e São Santo Ambrósio. Não são, como sabem, não são dominicanos. Mas pronto. Não havia dominicanos.
quê? É que não Havia havia. dominicanos no tempo. Exatamente, não havia dominicanos, mas pronto, depois vemos aqui os Já vi que continuando, penso que está bem no fim, Os S. exatamente, e acabou. Pronto, isto era só para vos dar uma ideia muito genérica. Ainda temos um bocadinho de tempo. Sim, 10 minutos, dá para o que eu quero falar. Sibório é que é do grego. Kiborion, quer dizer caseta, casa. E qual daqueles? É do latim. É só mesmo do latim. Ora bem, vamos aqui só fazer rapidamente uns aspectos da Igreja que ainda não falámos aqui e que é importante. Torre, sinos na Igreja. A torre é um sinal, reparem que não se fala só na santificação do espaço, mas na santificação do tempo. Caso o Papa Francisco, na última audiência, penso eu, numa homilia que eu li abaixo, diz até que o tempo é superior ao espaço. No sentido que o tempo é, de facto, o lugar figurado, da santificação da pessoa. Portanto, perceber que é no tempo, tudo o que, isto é, a própria conversão, esta iniciação cristã, acontece no tempo. Portanto, este sentido do valor do tempo. Reparem que uma das novidades do cristianismo acontece precisamente no tempo, é o domingo, associado à ressurreição. Deste sentido do tempo. Ora, os sinos surgem precisamente para marcar o tempo. Isto é, as pessoas não tinham relógios, não era? E, portanto, esta santificação do tempo, do ponto de vista litúrgico, se faz com a oração da liturgia das horas. Eu espero que o Padre Luís ainda possa dar uma pincelada sobre isto. No fundo, é uma oração que os sacerdotes e muita gente reza. Os sacerdotes, em particular, quando rezam a liturgia das horas, estão a rezar por toda a Igreja. Não é qualquer coisa que é só para eles próprios, mas é por toda a Igreja. A liturgia das horas, no texto que introduz, sublinha precisamente esse aspecto. E, portanto, deste está a fonte, é precisamente, se nós formos ver, Pedro sobe ao templo às X horas, os cordeiros são imolados numa certa altura do tempo. Nós vemos que encontramos as horas, portanto, são, de modo geral, as horas de laudes, que são as da manhã, e as vésperas, são na liturgia das horas, são as orações principais. Portanto, laudes e vésperas. Laudes quer dizer louvor, vésperas vem da palavra grega espera, que perdeu o V e quer dizer tarde. Portanto, oração da tarde e oração da manhã. Depois, no meio, temos a hora intermédia, precisamente com 3 horas, tércia, sexta e noa, que são precisamente as horas que poderíamos dizer 10 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Temos mais ou menos, que no fundo são horas, vá lá, canónicas. E depois, no final do dia, como exame de consciência e oração antes de se deitar, louvando a Deus por aquele dia, completas, e o ofício de leitura, que pode ser deslocado. Há, por exemplo, congregações religiosas que o celebram durante a noite, nas orientações dos livros da Liturgia das Horas, do livro da Liturgia das Horas, pode-se juntar a qualquer uma das outras horas. Portanto, isto para dizer o quê? Em termos muito genéricos, para dizer que, de facto, esta santificação do tempo sempre esteve presente no cristianismo. O Papa Francisco é uma das coisas que tem insistido desde o início do pontificado. E, portanto, o valor do tempo. Ora, o sino é precisamente isso. Assinala não só as horas do dia, chama para as celebrações, assinala quando morre alguém da comunidade, assinala quando, hoje em dia não faz isto tudo, mas nasce assim, assinala, por exemplo, que servia, por exemplo, para assinalar, quando entramos no período medieval, os ritmos do trabalho. Vocês, por exemplo, têm uma pintura muito bonita do Millet, em que se vê que a oração do Ângelus, chama-se o Ângelus, ao fundo de uma torre,
e dois camponeses em situação, em posição de oração no seu campo. Portanto, perceber, assinala as horas do dia. Vemos, por exemplo, naquele romance do Claudel, é do Claudel, o Anúncio a Maria, que ele fala a certa altura nos sinos que tocam. Portanto, no período medieval, então, está muito presente. Porque, de facto, os sinos, para que é que serviam? Serviam para assinalar no fundo, este marcar do tempo, este sentido do tempo. A torre surge também, no fundo, vocês, por exemplo, se forem, a torre é muito referida, há um texto muito antigo, do século II, que é o texto do Pastor de Hermas, que compara a igreja a uma torre formada por pedras vivas. Muito bonito. Está editado em português, se puderem ler, leiam. É um texto sobre a conversão, a penitência. É um texto lindíssimo. E Melistão de Sardes também fala na torre. E depois temos, por exemplo, a referência à Torre de David. Portanto, o sentido da torre, que é qualquer coisa que é estável, que é constituída por várias pedras, mas que, por outro lado, é também este sinal da presença do mistério. Portanto, a torre é qualquer coisa que tem esta função. Traços gerais é este aspecto. O átrio da igreja, também não falámos. O átrio, repararam como naquelas basílicas todas há sempre um átrio. Este átrio tem a ver com o aspecto do acolhimento. Átrio poderia também chamar-se narthex, provavelmente já ouviram nas catedrais. Este sentido do acolher, reparem a hospitalidade. Viram aquela imagem da hospitalidade de Abraão, dos 13 anos. A Igreja nasce sempre com este sentido da hospitalidade. Portanto, em primeiro lugar, o cristão hospeda Cristo no seu coração. Portanto, este acolhimento. E, portanto, o átrio evoca precisamente este sentido do acolher. No átrio não é só para os cristãos, isto é, a ideia era que os que entravam na igreja eram os cristãos, mas o átrio é por excelência, reparem, no próprio templo de Jerusalém havia o átrio dos gentios, que hoje o Pontifício Conselho da Cultura organiza uns encontros, são os átrios dos gentios. O átrio dos gentios era onde todos podiam aceder. Pois à parte interior do templo já não era possível todos aceder. No átrio dos gentios, portanto, esta zona do átrio tem a ver, todos podem aceder. É o lugar do encontro, o lugar do acolhimento, o lugar onde todos podem estar, onde todos têm lugar. Aqui mais alguns símbolos que vos queria dizer. Portanto, relativamente aos símbolos do Antigo Testamento, portanto, falando dos séculos I a VII, Adão e Eva, o ciclo de Abrão, portanto, Abrão e os três, e a hospitalidade de Abrão, o sacrifício de Melquisedeque, Isaac, o ciclo de Moisés, a passagem do Mar Vermelho, Josué e a travessia do Jordão, a ascensão do profeta Elias, o ciclo de Davi, o ciclo de Daniel, o sinal de Jonas, tudo isto são, e nós vimos algumas destas iconografias presentes nas imagens que vos apresentei. Na vida de Jesus, episódios do nascimento, também vimos, adoração dos magos, batismo de Jesus, os milagres de Jesus, bodas de Caná, multiplicação dos pães, as curas, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, parecem muito. Eu hoje, desta vez, não vos trouxe, não tinha tempo, imagens das catacumbas. Vemos muitos destes episódios nas pinturas que há nas catacumbas. A transfiguração, da paixão à ascensão de Cristo, a descida aos infernos. São elementos que apresentam. A pesca milagrosa também aparece. A pesca milagrosa, exatamente, são muitos elementos que apresentam. Figuras da Igreja e simbolismo dos ritos litúrgicos e dos edifícios